Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raquel. Eu sou bibliotecária, escritora e leitora. E hoje eu trouxe um videozinho muito legal que eu sempre tive muita vontade de fazer, que é um tour pela minha estante. E aí, no momento, a minha estante está organizada por cor, né? Então, nós temos aqui livros marrons, amarelos, roxos, aí branco aqui embaixo, enfim. E eu vou dar assim, vou tirar os livros da estante pra mostrar um por um, né? Então, assim, o tour vai ser pela estante, mas vai ser pelos livros, enfim. Aí eu vou falar sobre os livros que eu já li, os que eu não li ainda, que infelizmente tem uma grande quantidade de livros que eu ainda não li. Mas eu já vou mostrar aqui uns detalhezinhos sobre a estante, né? Então, por exemplo, aqui tem os meus copinhos que eu coloco meus marcadores de página, que tem bastante, como vocês podem perceber. Aí tem aqui também mais marcadores de página e esse copo aqui que eu comprei na Fefic. Comprei não, eu ganhei na Fefic de 2025, que ele veio como brinde de um dos livros que eu comprei, que eu vou mostrar. Esse aqui eu ganhei na Bienal de 2025, numa ativação da Amazon, né, do Kindle lá. Aí aqui em cima tem outras coisas também, tem livros, cadernos, enfim, esses detalhezinhos. E aí aqui na minha estante também ficam meus copinhos com caneta, né, de Star Wars, minhas canequinhas. E aí eu tenho essa do Darth Vader e essa do Stormtrooper. Não sei pronunciar esse nome, eu nunca consigo pronunciar, mas enfim, aqui. Minha canequinha com as minhas canetas que eu gosto de deixar aqui na estante também. E aí, no geral, é assim, ela tá sempre dessa forma. A única coisa que eu faço de diferente na organização da minha estante é quando eu mudo os copinhos e as canecas de lugar, né? O meu livro, Perdão em Graça, geralmente eu deixo ele exposto aqui, mas dessa vez eu coloquei ele na quarta prateleira, né? E lá embaixo, na última prateleira, é onde eu guardo as minhas bugigangas, meus cartões, ó, meus cadernos, essas coisas. E aí, essa aqui é a organização da minha estante, tá? Por cores. E aí, como eu disse, eu vou mostrar cada um dos livros pra vocês saberem o que que eu tenho por aqui. Então, vamos lá. Seguinte, eu esvaziei a minha estante, então ela está sem nada. E aí os livros estão todos aqui na minha frente e para poder ficar mais fácil para falar sobre cada um dos que eu tenho aqui, eu vou pegando e vou apresentando eles e eu vou talvez fazer uma organização aqui de trilogia, série, duologia, essas coisas para ficar bem mais fácil. Então, o primeiro aqui, que já apareceu logo de cara pra mim, é Jogos Vorazes. Esse livro aqui, especificamente, foi um dos primeiros livros que eu comprei em feiras de livros, assim. É, Eu comprei numa feira que ficava perto do Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, no Rio. E eu tinha uns 13 anos na época, 12 ou 13 anos, eu não me lembro, mas era nessa faixa de idade. E eu lembro que eu tinha assistido o filme, eu acho que eu já tinha 13 anos. É, por aí. Eu não lembro agora. Mas eu já tinha assistido o filme. De qualquer maneira, foi nessa faixa de idade. E eu queria muito o livro, porque eu me apaixonei pelo filme. E aí eu decidi que eu queria comprar e eu vi ele lá. E até hoje eu lembro que eu comprei esse livro por R$ 20 nessa feira. E, enfim, tenho. Um carinho muito grande pelo livro e a saga toda é provavelmente, assim, com exceção do nicho cristão, é a minha favorita, sabe? Então, eu amo Jogos Vorazes de verdade, eu amo os livros, os filmes, e é isso. O segundo e o terceiro livro da trilogia principal, né, a primeira, é eu comprei eles anos depois, tipo, muito, muito tempo depois mesmo, mas eu já tinha lido os livros, eu já tinha pegado emprestado com amigos, e aí anos depois eu consegui finalmente comprar e completar a trilogia. Eu também tenho Amanhecer na Colheita, que é o livro do Hammett, e eu li ele esse ano, tá até com algumas marcações aqui, e é o livro que mais me deixou assim enjoada. Eu fiquei muito mal quando eu li esse livro, eu fiquei muito mal mesmo. Todos os livros de toda a saga me deixaram muito mal. Porque não tem como você não se sentir mal, né? Mas esse aqui eu acho que foi o que me causou um certo enjoo por saber tudo que o Hammett iria passar.
depois que ele participou dos Jogos Vorazes, então eu acho que isso é bem pesado. Também tem a Cantiga de Pássaros e Serpentes, que é o livro do Snow, né? Sobre o Snow, também tem muitas marcações nele. E eu acho esse livro, assim, muito, muito intrigante, ele é muito inteligente. E eu sigo odiando o Snow, ele segue sendo o personagem que eu mais detesto. De verdade, eu já encontrei muitos personagens odiosos que eu realmente, assim, tenho um asco deles, mas toda vez que eu lembro do Snow, eu sinto uma raiva muito maior do que eu já senti de todos os outros personagens, assim, que eu já conheci. Com exceção de livros de suspense, thriller, essas coisas. O Snow segue sendo o personagem que eu mais odeio. E aí, continuando na vibe das distopias, eu tenho Divergente. E eu tenho os 3 livros. Eu não comprei esses, eu ganhei eles, na verdade. Porque quando eu fazia estágio na biblioteca, a gente recebia muitas doações e tal. E já tinha muitos exemplares de todos os livros de Divergente lá. E aí a bibliotecária dava permissão pra gente pegar alguns livros que já tivessem repetido por lá. E aí eu queria muito Divergente, então eu peguei esses daqui e sou muito feliz. Eles estão em bom estado, né? Então, quem doou, assim, né? Livros bons. E aí eu peguei eles, mas eu também tenho em inglês. Eu ainda não li em inglês, eu só li o primeiro livro, na verdade. Eu comprei o box numa promoção muito doida que teve na Americanas Online, que saiu por R$ 30 o box com os 3 livros, né, em inglês. E já deixo claro que eu finjo que o livro 4 não existe, tá? Eu não gosto daquele livro. Eu já li a trilogia toda. E eu li ela anos depois, tá? Na época do hype de Divergente, quando eu era adolescente, eu não li Divergente. Eu vim ler Divergente, eu já tinha mais de 22 anos. E eu gostei muito, tá? Óbvio, né? Tem as coisas que eu poderia pontuar de. Não é tão bom assim, mas eu gosto muito da trilogia no todo, tá? E eu acho a atriz uma protagonista muito boa. Eu realmente gosto muito dela. A gente sabe o final dela. Mas enfim, eu gosto muito de Divergente, mas eu gosto mais de Jogos Vorazes. Então, assim, mas esses aqui eu ganhei e os livros em inglês do box eu comprei. Esse aqui é o box, inclusive, e eu gosto dele, eu acho ele bem, bem bacana. E ele tem um livrinho a mais, que eu acho que não tá aqui, eu devo ter tirado, que tem algumas informações sobre a série, sobre os livros e, enfim, coisas a mais, né, do universo e é bem legal. Então, eu acho bacana esse tipo de box que vem com essas informaçõezinhas a mais. E eu preciso ler, então tá aqui livros que eu já posso colocar na lista de que eu preciso ler. E aí, continuando tudo de saga, série, tudo mais, eu tenho aqui a seleção e eu tenho todos os livros também. Eu comprei esses livros em 2014, 2015, ou foi 2014 ou foi 2015, então já tem, tipo, mais de 10 anos, de qualquer maneira, né, que eu tenho esses livros. E eu lembro que eu gostava muito, muito mesmo, eu gostava demais. E eu li quando era adolescente, aí anos depois, já adulta, eu reli, e o mais engraçado é que eu reli já com esse pensamento de vou analisar todos os livros, eu vou analisar as ações da protagonista, eu vou analisar tudo. Eu tava com esse pensamento. E eu cheguei à conclusão de que o único livro necessário era o primeiro, sendo bem sincera, ele se sustenta, eu acho ele muito bom, de verdade, assim, pra um livro adolescente e tudo mais, eu acho ele bem legal. E eu gosto muito dessas capas, até hoje eu acho elas muito bonitas. E aí eu tenho os outros 2 livros, né, que é a Elite, a Escolha. E se você nunca leu, ou e quer ler, ou se você já leu, e tá vendo esse vídeo, eu te faço uma recomendação. Quando você chegar no capítulo 8 de A Elite, que é o segundo livro, e você terminar o capítulo 8, repara, é a partir daí que tudo desanda. Porque a história estava caminhando muito bem. Eu não tô brincando, a história estava caminhando muito bem. O primeiro livro estava caminhando bem. O segundo livro, até o capítulo 8, estava caminhando bem, mas aí passou do capítulo 8, tudo desanda, tudo. Pra todos os personagens, o enredo todo desanda, tudo. O terceiro livro desanda também, então assim, foi aqui que a coisa começou a dar errado. E eu tenho os livros que são da filha da América e do Maxon, e eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, não lembro, que o primeiro é A Herdeira e o segundo é A Coroa.
Tenho quase certeza disso. Eu também acho essas capas muito bonitas, tá? Eu sei que elas. Assim, tem gente que acha que elas não são tão bonitas, mas eu acho. Da Herdeira, principalmente, eu acho ela a mais bonita, assim. Então, eu acho esses livros que, assim, convenhamos, eu não acho eles tão necessários assim, não. É super interessante quando os protagonistas têm filhos e a gente vê o que acontece com os filhos deles, quando a gente gosta muito, né, de uma saga, uma trilogia. Mas nesse caso aqui, de verdade, por mais que eu, assim, eu não detesto a protagonista, não, tá? Eu vi muita gente falando que não gosta dela, essas coisas assim. Eu não detesto ela, não. Ela é meio chatinha, mas eu não acho ela insuportável e terrível, nem nada assim, não. Talvez se eu ler de novo, eu não sei, posso mudar de ideia, mas pelo que eu me lembro quando eu li, porque eu li assim que os livros saíram. E eu lembro que eu não desgostei dela, nem nada. É como eu disse, ela é chatinha, mas nada absurdo, não. Mas eu acho que não tem necessidade esses dois, tá? E, enfim, eu também comprei esses dois aqui. Um livro que eu comprei na primeira Bienal que eu fui, que é o Diário de Anne Frank. E ele é essa versão aqui que parece que é o diário dela. E ele é almofadadozinho a capa, né? É fofinha e tem fotos dela, da família e tudo mais. Eu gosto muito de O Diário de Anne Frank, né? Pelo que eu já vi por aí, existem muitas polêmicas a respeito do livro, a respeito da vida da Anne, mas é aquilo, né? É um documento, é história e, cara, a gente aprende muita coisa com a sobrevivência dela, da família, no armário onde eles ficaram escondidos e toda essa questão, né, da Segunda Guerra, enfim, tudo que aconteceu, né? Então, eu acho que é um livro muito interessante e ele nos ensina muitas coisas sobre erros que não devem ser repetidos, né? Enfim, eu gosto muito desse livro aqui. Ele me ajudou a ter uma perspectiva muito. Mudou muito a minha cabeça, porque quando eu era adolescente que eu li esse livro, né? Eu fui lá em 2015, se eu não me engano. Então, ler isso aqui e ter uma noção maior do que aconteceu no mundo e com as pessoas e o sofrimento delas, eu acho que isso, assim, me ajudou bastante a ter ainda mais empatia e todas essas coisas, sabe? Então, é um livro muito importante pra mim. Continuando sagas, séries e, enfim, todas essas coisas. Nós estamos fazendo meu filme que, gente, esse livro aqui eu ganhei quando eu tinha 13 anos. E eu ganhei da minha professora de português da época. Ela descobriu que eu gostava muito de ler e eu conversava muito com ela sobre livros e tudo mais, e a gente tinha muitas coisas em comum, assim, com relação a gostos das coisas, né? E ela foi e me deu ele de presente e é literatura brasileira, então assim, com exceção daqueles livros que a gente lê na escola por questões de, né, de matéria de literatura, essas coisas, esse aqui foi o primeiro livro de literatura nacional que eu li na minha vida, assim, com exceção de livros cristãos e livros, como eu disse, né, clássicos que a gente lê na escola, esse foi o primeiro, sabe? Livro de adolescente e tudo mais. Então, assim, a Paula Pimenta, durante muito tempo, foi uma autora que eu ficava assim, quero ler tudo que essa mulher escrever. Então, foi, assim, bem legal ter essa experiência durante a adolescência. Eu tenho um carinho muito grande por esses livros aqui, especialmente por eles com essas capas, né, que são as capas originais. Eu tenho, né, o volume 2, o 3 e o 4, e faz anos que eu li esses livros pela última vez, né? É, e eu gosto muito deles. Esses três aqui eu comprei, né? Eu ganhei o primeiro, comprei os outros três também. E eu lembro, inclusive, que eu comprei eles numa promoção muito louca que teve também na época que ainda tinha livros vendidos pela Submarino. Nem sei se ainda existe. Mas tinha, né, livros online e tal. Foi até a época que eu comecei a comprar livros online, inclusive, né? Então, assim, eu gosto. Eu vou mostrar a capa de cada um deles, porque eu gosto muito. O volume 2, o volume 3, que pra mim é a capa mais bonita, mas porque eu acho que é porque é azul e azul é minha cor favorita, então o volume 3 e o volume 4, que ele é um calhamaço. É um senhor livro também, né? Então eu gosto muito dessas capas. Outro livro que eu comprei em Bienal, e essa foi a última Bienal, não, a penúltima Bienal que eu fui, que eu não me lembro agora, não tenho certeza. Se foi 2023? Acho que foi. 2023, provavelmente. Eu fui com algumas amigas, e aí uma amiga
que tava comigo, ela comprou esse livro também. E eu falei, eu vou comprar também pra gente ler juntas. E ela já leu e eu não. Então tá aqui mais um livro pra entrar pra lista dos livros que eu preciso ler. E eu sei que ele é um romance bem de boa, assim. Essa minha amiga leu e ela falou que é muito tranquilo e que vale a pena. E é bem gostosinho de ler. Então, enfim, né? Tá aí mais um livro que eu preciso ler. Aí aqui nós temos livros de suspense, thriller. Eu gosto muito, tá? Durante anos eu fiquei viciada em livros de investigação e uns livros assim, bem tensos, bem sinistros, e eu lia um atrás do outro. Só que eu percebi que isso estava me fazendo muito mal, e aí eu parei. E aí eu fiquei um tempão sem ler livros assim. E aí todas as vezes agora que eu leio, que eu escuto audiolivros, livros assim, eu sempre analiso bastante antes, eu vejo a sinopse, eu dou uma olhada em comentários, né, das pessoas que já leram, pra ter certeza de qual é, né, ali a vibe do livro, o caminho que ele tá tomando, essas coisas, porque como me fez muito mal na época e eu não quero repetir, né, o que eu senti do peso, me causou insônia, sabe? Livros me causaram insônia e eu sabia que estava me fazendo mal, eu sabia que era uma coisa que não valia a pena eu continuar. Então hoje eu evito bastante, só escuto, né, audiolivro, ou só leio, e-book físico, o que for, se eu perceber que a história tá caminhando pra alguma coisa que não é pesada, né? Eu tento tomar esse cuidado. Esse livro aqui, Uma Mulher na Escuridão, sendo bem sincera, eu lembro pouquíssima coisa dele. Eu tô dando uma olhada na sinopse aqui, eu lembro pouquíssima coisa dele mesmo. Mas eu lembro que eu gostei de como ele foi conduzido, né? A maneira como o mistério foi conduzido, como os personagens foram apresentados, como a investigação foi feita. Mas uma coisa eu me recordo, eu detestei o final desse livro. Eu achei corrido, achei que para um livro tão bem elaborado desde o início, chegar no final e correr daquele jeito, eu achei péssimo. Então, assim, é um dos livros que eu não costumo recomendar para ninguém por causa disso. E agora entramos em mais um livro super especial da minha adolescência. Eu ganhei esse livro num amigo secreto, que por algum motivo fizemos um amigo secreto na escola uma vez, né, a minha turma, e uma amiga me tirou. E aí ela perguntou o que eu queria e eu lembro, óbvio, né, que, enfim, eu não sabia que era ela que tinha me tirado, mas a gente conversando, eu lembro que eu falei, né, eu gostaria de ganhar um livro. E aí ela era muito fã de Crepúsculo na época. E eu já tinha lido Crepúsculo e tudo mais, só que tinha o outro livro da Stephanie Meyer que eu tinha muita curiosidade de conhecer, e aí ela me deu, que é A Hospedeira. E eu não estou brincando, segue sendo um dos livros mais, assim, mais legais, mais interessantes que eu li durante a minha adolescência, né? Eu gosto muito de ficção científica, esse livro é ficção científica, eu gosto muito disso. E, assim, eu acho que ele é um livro com personagens muito complexos. Ele fala sobre a humanidade, sobre o mal que a humanidade causou. E aí fala, né, sobre alienígena, né? E tem toda essa questão. Fala sobre moral e ética e uns negócios assim. Então eu me lembro muito claramente de A Hospedeira, porque eu lembro que eu li ele várias vezes quando eu era adolescente. Eu ganhei ele, eu tinha 12 para 13, e aí daí, dessa época, eu li várias vezes, assisti o filme várias vezes. Eu gosto do filme, tá? Tem muitas coisas que não são parecidas com o livro, mas eu gosto do filme sim. E, como eu disse, eu acho que tem personagens muito complexos e intrigantes. E tenho que ser sincera, aguardo a continuação desses livros até hoje. Que eu acho que aquela mulher nunca vai escrever. Mas tá bom, né? A gente supera. Tem autor que é assim. Não, ele escreve um livro, fala que vai escrever a continuação e nunca escreve, né? Mas enfim, eu tenho vontade de reler, tá? Porque, como eu disse, eu gosto muito, e aí eu fico pensando, será que eu gostaria hoje, sendo adulta? Ou será que eu ia detestar? Tá aí, né? Eu não tenho medo disso não, gente, pra ser bem sincera. Essa coisa de, eu tenho medo de ler os livros que eu li na adolescência, né? Só que agora adulta e desgostar. Eu não tenho o menor problema com isso não, gente. Acontece, é a vida. Um dia você gosta de uma coisa, outro dia você não gosta mais. E aqui entrando pra mais um livro que, se eu não me engano, categoriza como ficção científica, né? Categoriza. Que é o Matéria Escura. Eu nunca li nada desse autor, mas eu li a sinopse desse livro uma vez e vi algumas opiniões na internet e fiquei interessada. E aí eu ganhei esse livro aqui também, da minha mentora de escrita, inclusive, né? E eu tenho que ler ele. Tá aí, mais um livro que eu ainda não li, mas que eu quero bastante. Aí agora vamos para um livro que toda vez que eu tenho oportunidade, eu indico esse livro para todo mundo, não importa a idade, que é
O Sol é para Todos. Como eu amo esse livro! Eu quero falar desse livro para todo mundo. Gente, esse livro é muito especial. E a primeira vez que eu li foi quando eu peguei emprestado o exemplar da biblioteca que eu fazia estágio. E aí eu lembro que eu peguei ele para ler. E aí eu li o primeiro capítulo, achei chato. Li o segundo capítulo, achei chato. Li o terceiro capítulo, achei chato. Falei, não dá. 3 capítulos já e eu tô achando tudo chato. Aí a minha prima, com quem eu fazia, né? Hoje a gente faz menos, mas a gente fazia muita leitura conjunta. Ela já tinha lido e aí ela ficou, não, você tem que ler, você vai gostar. Continue, insiste. Eu falei, tá bom, vou começar tudo de novo. Aí comecei, aí eu, né, vamos lá. Passou o terceiro capítulo, acabou pra mim. Eu fiquei grudada na história, eu não conseguia parar. E eu fui lendo, e eu fiquei assim, é isso. É isso, esse livro é fantástico, esse livro é maravilhoso, todo mundo precisa ler esse livro. Ele é lindo. A narrativa dele é feita por uma criança, tá? Então é muito diferente do que a gente encontra na maioria das vezes. Ele é um clássico. Então, assim, leia esse livro, por favor, por favor. Estampar uma camisa escrito Leia o Sol é para Todos. Leia o Sol é para Todos, por favor. Muito bom. Eu amo esse livro. Mais um livro da minha adolescência. Como vocês podem perceber, eu fui uma adolescente que leu bastante. Nem tudo era bom. Mas mais um livro da minha adolescência, que é Por Lugares Incríveis. Eu confesso que eu lembro pouquíssima coisa sobre esse livro. Eu só me lembro que ele falava sobre questões psicológicas também, né? Transtornos que os personagens tinham, principalmente o rapaz, né, que é o protagonista dessa história. E eu lembro do final, que foi um final muito impactante, é muito triste, é muito de apertar o coração. E eu lembro que eu chorei. Eu tinha 14, 15 anos quando eu li esse livro. E eu lembro que eu li ele uma vez sozinha e li outra vez com uma amiga na época, na escola. E, enfim, chorei as duas vezes quando eu li esse livro, porque o final é realmente muito doloroso. Mas eu, assim, como eu não me lembro muita coisa sobre ele, eu não sei o que eu posso dizer. Apenas essa questão do final. E eu assisti o filme uma vez e eu não me lembro se eu gostei do filme, pra ser bem sincera. Mas provavelmente não, porque eu nem lembro do filme direito, então eu devo ter assistido e pensado assim, não, esquece. Mas enfim, talvez eu leia ele de novo só pra saber se eu ainda gostaria dele hoje em dia. Agora, outro livro que eu descobri que muita gente não gosta e que tem muita polêmica sobre ele, mas confesso que eu nunca parei pra prestar atenção que polêmicas são essas, eu só vi comentários por alto das pessoas na internet, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Eu gosto bastante desse livro, tá? De verdade. Eu lembro quando eu li, eu pensei, nossa, tem muitas. Eu acho porque ele é um livro muito reflexivo. Eu acho ele reflexivo, mas eu não acho ele poético. E aí, pra mim, funciona, sabe? Ele ser reflexivo, mas não necessariamente poético e tudo mais, funciona pra mim e eu gostei bastante. Como tem essa coisa. Eu não sei se ele se categoriza como ficção científica. Eu tenho essa dúvida. Mas como tem essa coisa de viagem interdimensional, talvez? Não sei. Não sei se seria uma viagem interdimensional. Enfim, é uma dúvida que eu tenho aí. Como tem essas coisas e eu gosto bastante, então pra mim funcionou muito bem. Mas eu não sei, se você que estiver assistindo esse vídeo já leu esse livro e você não gostou, você poderia me dizer por que que você não gostou? Porque eu gostei, eu queria entender por que que as pessoas não gostaram dele. Voltando para séries, duologias, essas coisas, nós temos aqui outro livro da Verônica, que é a autora de Divergente, que se chama Crave a Marca. Só que esse aqui é ficção científica. E quando eu comprei esse livro, assim que eu terminei de ler Divergente, e aí eu pensei, nossa, quero ler outras coisas que a Verônica escreve. E aí eu comprei a duologia, né? E eu lembro que eu tava, cara, eu não sei o que aconteceu, eu tava quase terminando o livro, eu parei, eu não sei o que aconteceu, de verdade. Eu parei o livro, tipo, no final, tava faltando algumas páginas, o marcador tá até aqui dentro ainda, e aí eu esqueci a história. E aí eu não sei se eu não gostei, e por isso eu esqueci, ou se a história, sei lá, não sei o que aconteceu. Mas eu sei que eu vou ler de novo, porque, enfim, é ficção científica. Mas eu confesso que eu lembro que eu achei confuso. Muita coisa, muita informação, muito personagem, muito nome estranho. Mas eu vou tentar ler ele de novo, né? E aí, como eu falei, é uma duologia. E aí o segundo livro se chama Destinos Divididos. E aí eu ainda não li, né? Eu não terminei nem o primeiro, mas eu vou ler, gente. Eu quero ler. E aí aqui. Então nós podemos categorizar eles como livros que eu preciso ler. Esse aqui reler e esse aqui ler, né? Mas, enfim, mais livro aí pra lista. E aí agora eu vou. Mais um livro da minha adolescência. Esse aqui marcou uma geração. Esse aqui foi o cara, ele foi sinistro, né? A Culpa das Estrelas. Tenho um carinho muito especial por esse livro até hoje. Eu esqueci de mencionar dos outros livros, né? O que que eu comprei, o que que eu ganhei, mas
Enfim, esse aqui eu ganhei. Eu ganhei do meu pai, foi um dos livros, assim, que meu pai me deu de surpresa. Foi muito engraçado, inclusive, quando eu ganhei esse livro, porque tava perto do meu aniversário. E aí, acho que o filme ia estrear depois do meu aniversário. Não sei, eu não lembro, mas enfim, tava perto do meu aniversário, isso eu me lembro. E aí eu queria, e quase sempre, desde mais ou menos aí os meus 12 anos, toda vez que chegava uma época de festividade, que a gente ganha presente e tudo mais, eu pedia livros. Eu não pedia roupa, não pedia sapato, era muito raro. Eu pedia livros, de verdade. Principalmente porque, assim, livro sempre foi caro, né? Então, pra minha realidade, enfim, livro sempre foi uma coisa assim, preciso comprar o livro que, né, eu sei que eu quero muito e tudo mais. E aí, na época eu tinha 13, 14 anos. Enfim, foi essa época aí dos 12 aos 15, 16. E aí eu queria muito esse livro. E eu tava em casa e aí meu pai chegou, me deu uma sacola. E ele falou, toma seu presente aí. E aí tava esse livro, e eu lembro que eu fiquei toda boba, toda feliz. E eu gosto muito de A Culpa é das Estrelas. E até hoje eu tenho um carinho muito especial. E eu me lembro bastante coisa da história, tá? Eu não me lembro de tudo, todos os detalhes. É óbvio, tem coisas aqui que eu não concordo. Nem um pouco. Eu não romantizo coisas que foram romantizadas aqui. Que eu acho muito assim, muito lelé das ideias, de romantizar certas coisas. Mas eu tenho um carinho muito especial. Enfim, né? Aquele apego que a gente tem pelo livro. E eu ganhei a versão em inglês dele. Na época que eu falei que eu queria começar a ler em inglês, eu falei isso pra uma amiga. E aí ela me deu. E eu tenho até que terminar. Eu li só uma partezinha dele, então tá aqui mais um livro que eu preciso terminar, né? E esse livro aqui é muito facinho de entender, tá? Pra quem quer treinar o inglês, eu acho que esse aqui é uma ótima opção. Outro livro que eu ganhei, que eu não lembro quando, mas eu era adolescente, que é Quando Tudo Volta. Tem um monte de história que se interliga nesse livro, mas sendo bem sincera, eu não lembro o plot principal. Eu só sei que envolve um pássaro, por isso que tem um pássaro na capa. Mas eu não me lembro direito do que acontece nesse livro, de verdade. Eu só sei que tem todo o lance do pássaro e acontece várias coisas diferentes, com várias pessoas diferentes. E eu acho que essa é a graça do livro, né? Acontecer várias histórias com várias pessoas. Aqui outro livro de suspense, thriller, enfim, que é do mesmo autor do outro livro que eu mostrei. E esse aqui, eu lembro vagamente. Eu olho a sinopse e aí eu lembro vagamente da história, mas eu sei que esse livro aqui, ele me irritou, ele me estressou, porque ele tem muitos capítulos. Eu vou até conferir quantos capítulos ele tem. 104. Tem 104 capítulos. E, gente, de verdade, eu não sou o tipo de pessoa que reclama, porque o livro, ai, tem 50 capítulos, tem 40 capítulos. Eu não ligo, de verdade. Mas 104. 104 capítulos me quebrou muito, principalmente porque alguns desses capítulos são, tipo assim, metade da página. E aí, toda vez que a história, sei lá, quando eu cheguei, não sei, no capítulo 85, eu já tava assim, gente, pra onde que essa história vai? O que que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo? E aí, 104 capítulos. E isso me irritou. Eu lembro que eu fiquei muito irritada por causa disso, mas enfim, eu terminei o livro e eu também não recomendo muito não, pra ser sincera. Esse aqui, durante muito tempo, foi um dos meus livros favoritos também, não conte a ninguém, porque ele tem um suspense muito bem feito. E ele é muito interessante. Eu li ele a primeira vez também, assim, lá na minha adolescência. Só que algum tempo atrás eu fui escutar o audiolivro dele e eu já mudei minha opinião. Eu já não gosto mais tanto assim dele. Eu acho que tem muitas coisas nele, assim, que eu não concordo. É, não funcionou pra mim. O protagonista não funciona pra mim. Não sei, muita coisa que hoje eu escutando ele, né, em audiolivro eu simplesmente não, já não gosto mais, então é mais um livro que eu não recomendo. Mais um livro de suspense, investigação, enfim, é o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Descobri até que tem série desse livro aqui, só que eu não consegui ler. Eu ia ler ele com a minha prima, que fazia leitura conjunta comigo, e eu não consegui. Eu comecei e achei ele muito chato. E, enfim, até tentei ler ele de novo mais pra frente, mas continuei achando chato, aí eu desisti. Então, de verdade, eu acho que eu nunca vou conseguir ler esse livro. Não sei, eu olho pra ele e eu já penso, ai, deve ser insuportável, né? Não vou não. E, enfim, então tá na minha lista de livros que eu não pretendo ler. Não sei. Enfim, né? Vamos descobrir. Voltando para séries, duologias, trilogias, nós temos aqui O Rei do Inverno. Outra coisa que eu gosto muito, histórias sobre o Rei Arthur. Eu realmente amo falar sobre todas essas coisas e, enfim.
E esse aqui é uma trilogia que se chama As Crônicas de Arthur, é de um autor chamado Bernard Cornwell, acho que é assim que fala. E se eu não me engano, ele é historiador ou alguma coisa parecida, o autor, não tenho certeza, tá? Eu posso estar falando besteira, eu espero que não. Mas eu acredito que ele é envolvido com algo relacionado à história. E assim, gente, que livro bem escrito. Nossa, eu lembro que eu li esse livro, eu tava já com 15 anos. É, tava com 15. E eu li isso aqui porque era para um trabalho de filosofia da escola. Olha que viagem. E a gente podia escolher o que que a gente preferia fazer para esse trabalho de filosofia, né? Que valia, tipo, a nossa nota ali, né? Valendo tudo. E aí, o professor botou uma lista de livros no quadro e falou pra gente escolher o que a gente preferia falar sobre. E aí, eu li O Rei do Inverno e fiquei interessada. E aí, eu fui atrás. E eu encontrei isso aqui na Americanas. Gente, coisa mais aleatória. Eu encontrei ele na Americanas. E aí, eu comprei. E no começo, eu lembro que eu achei muito arrastado. Só que chegou em algum capítulo que eu fiquei grudada no livro, eu falei, nossa, mas eu preciso saber o que acontece. Eu sei que no final eu estava completamente obcecada. Eu tava só aquele meme do passava 20% do meu tempo, não, 80% do meu tempo falando sobre os 20% que restava, sobre, torcia pra alguém falar pra eu falar de novo, enfim, né? Então, assim, amo, amo. E é uma trilogia, né? O segundo livro se chama O Inimigo de Deus, e aí tem toda uma questão sobre religião aqui também. É bem interessante. Várias religiões, na verdade, que são citadas aqui. E o último é Excalibur, né? Que é a espada do Arthur, né? Então, assim, e é muito diferente de tudo que a gente vê por aí, porque não romantiza nada, fala sobre guerra, tá? Então, assim, muita guerra nesses livros, muita guerra. E eu lembro que eu fiquei fissurada neles e eu comprei os outros dois depois. Um amigo comprou na época, eu li os livros que ele tinha comprado e aí depois eu comprei os meus também. Então, assim, eu sou completamente fissurada na escrita desse cara. Ele é genial. Mais uma duologia que eu tenho que se chama A Menina que Não Sabia Ler. E esse livro aqui de ele é um thriller psicológico também. E eu comprei eles em épocas completamente diferentes. Eu comprei em feira de livro também, sabe, no shopping. E aí eu lembro que cada um deles, quando eu comprei, saiu ou a R$ 10 ou a 15, né? Então, enfim, esses livros aqui eu já li eles. E eu lembro que eu gostei muito do primeiro, mas eu não gostei tanto do segundo. E, enfim, são histórias diferentes, mas eles se completam porque personagens que estão aqui aparecem nesse aqui. Então, enfim, recomendo. Sinceramente, não, porque eu acho que a maioria das pessoas deve achar esse livro aqui bem chato. E aqui um livro agora que eu ganhei de uma amiga e ela, como eu tenho tendência, eu não tenho essa coisa de tipo assim, o livro tá hypado, eu preciso ler. Não. Hoje eu tenho critérios muito mais definidos, né? Hoje em dia eu já leio muito mais praticamente só ficção cristã ou só livros sobre a vida cristã e tudo mais, do que outros livros seculares. Eu já não tenho mais esse hábito, assim, de ler tantos livros seculares com frequência, né? Muitos desses livros aqui eu li anos atrás. Eu já não leio mais eles, enfim. Mas na época eu tinha uma amiga que toda vez que eu ia falar de um livro com ela, ela falava: Nossa, mas você lê um monte de livro hypado, que não sei o que. E eu ficava: Tá, é verdade. Mas não era porque ele era hypado, era porque eu olhava e falava: eu quero. E aí ela me deu um livro muito hypado na época, que era Disque T para Titias. Só que eu tenho que confessar, eu não gosto desse livro. A protagonista não me convence como protagonista, as tias dela são insuportáveis, a história toda é muito mirabolante, tem um monte de furo na história. De verdade. E eu descobri que tem continuação, e aí eu fiquei, gente, pra quê? Pra que continuação? Só esse livro aqui já bastava. E eu nem sei se tem só, tipo, uma continuação, sabe? Eu não sei se virou uma trilogia ou se é uma duologia. Mas, de qualquer maneira, esse livro aqui. Eu lembro que eu comecei ele, e, tipo assim, tinha umas coisas bem engraçadinhas no início. Eu fiquei, haha, legal. E aí chegou um ponto que a história desandou e eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui? Enfim, é um livro que tinha, assim, muito potencial pra ser muito melhor do que ele é. Mas ele, toda vez que eu penso nele, eu penso, meu Deus, que história morna. E aí eu, novamente, não entendi porque que ele ficou tão hypado. Com uma história tão morna, sabe? Enfim, não funcionou pra mim. Agora, mais um livro que eu ganhei e que eu ainda não li, que é O Fantasma da Ópera. Eu participei de um amigo secreto literário, né? Então, todo mundo ganhou o livro.
E eu ganhei esse aqui de uma amiga, e eu acho esse livro belíssimo. Eu tenho muita curiosidade de ler também, é um clássico, né? Eu já tenho ele há algum tempo, mas eu ainda não li, então tá aí mais um livro pra listinha de livros que eu preciso ler. Outro clássico que eu ganhei já faz tempo, eu ganhei esse aqui do meu irmão, que é o Drácula, né? E aí vem esse boxezinho, né, com essa estaca. E aí tem mais um livrinho que vem junto, que é O Hóspede do Drácula, e eu preciso ler. Eu também gosto muito desse box, e a capa dele, ela é igualzinha à do box, se eu não me engano. Eu sei que o Hóspede do Drácula é assim, né? Tem uns morceguinhos e tal. E vem com um pôster. E a capa. Ah, não, a capa é diferente do box. A capa é com os morceguinhos também. Enfim, eu lembro que eu comecei e eu parei no capítulo 2, eu acho. Ou capítulo 3, eu não lembro. E, enfim, eu tenho que continuar, porque eu quero muito terminar Drácula, né? Então, enfim, tá aí mais um pra lista. Outro box que eu tenho, que eu gosto muito, que eu também comprei na Americanas, e eu comprei isso aqui, foi um achado. Comprei isso numa Black Friday há uns 10 anos, 9, sei lá. E eu comprei por R$ 50 esse box aqui, que eu amo. Eu gosto muito do Sherlock Holmes. É, assim, um dos personagens que eu mais gosto da literatura. E eu amo o Watson, o Moriarty. Ai, eu sou fissurada por Sherlock Holmes. Eu li todo o primeiro livro e eu tô na metade do segundo. E aí são todos os casos dele, todos os acontecidos, quando ele conheceu o Watson, todas essas coisas. Assim, eu gosto bastante, mas eu ainda não terminei de ler. Não terminei o segundo e não terminei os outros. Mas eu gosto, eu já vi todas as adaptações, assim, série, filme. Eu gosto bastante, de verdade. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse box também. Então, ele foi barato, ele é bonito, as capas são maravilhosas também, enfim, gosto muito. Um livrinho aqui que eu comprei, né, por causa de filme, foi Jane Eyre. É um clássico também, eu tenho muita vontade de ler. Eu gosto, né, de certos clássicos e tudo mais. E eu vi o filme há muitos anos também. Eu já vi ele outras vezes, depois que eu vi a primeira vez. E eu lembro que eu gostei bastante. Se eu não me engano, inclusive, quem tá no filme é aquele cara que faz o Loki. Eu não tenho muita certeza, tá? Mas eu lembro que eu gostei muito do filme e aí eu queria muito comprar o livro e aí eu comprei essa edição aqui que eu acho belíssima, que eu preciso muito ler. Então, mais um livro aí que tá na lista de livros que eu preciso ler, né? Então, assim, dos clássicos tem esse, tem o Conde de Monte Cristo, tem o Fantasma da Ópera. Eu tenho que ler esses clássicos que estão na minha estante. Outro clássico que eu comprei, porque eu assisti o filme anos atrás, foi o Conde de Monte Cristo. Eu não lembro de quando é o filme, mas ele não é antigão, não. Ele é tipo 2000 e alguma coisa, não é de anterior a isso, né? Eu nem sei se tem uma adaptação anterior a isso, mas eu tenho quase certeza que sim. E aí eu comprei esse livro porque eu gosto muito do filme do Conde de Monte Cristo. E aí eu fiquei completamente apaixonada por esse livro aqui. Foi uma saga para eu conseguir comprar ele por um valor que eu tivesse disposta a pagar também, né? Porque esse livro é sempre acima de R$ 130, R$ 120, e eu me recusei a pagar esse valor. E porque, enfim, eu queria pagar mais barato dele. E aí eu esperei promoção, eu esperei cupom, eu esperei um monte de coisa, e aí eu fui e comprei. E ele é jacketzinha, né? Então, tipo assim, isso aqui dá pra tirar. A capa dele mesmo, ela é vermelha. A capa dele é assim, tá vendo? Ela é vermelha. Eu achei ela bem bonita também. E aí, como é jacket, ele tem, tipo, essa opção de você deixar azul ou deixar amarelo. E aí eu tô deixando amarelo agora, mas o livro mesmo, ele é assim. Eu ganhei esse livro aqui de aniversário de uma amiga na época da escola. Eu acho que eu tava fazendo 16 anos, se eu não me engano, ou 15, não me lembro. Mas eu ganhei. E é um livro de crônicas. E na época eu tava muito fissurada em ficar lendo crônicas. E aí eu ganhei esse da Marta Medeiros. E tem umas crônicas aqui bem legais, eu gosto bastante. Mas tem outras que eu já esqueci. Então não sei dizer assim se esse livro é muito bom ou qualquer coisa do tipo. Mas eu me lembro que tem umas crônicas aqui que eu gosto bastante. Então. Enfim, tem coisa legal nesse livro. Esse livro aqui eu fiquei muito curiosa sobre ele. Quando ele foi lançado, nossa, tava um hype, uma galera falava desse livro direto. E muita gente gosta dessa autora aqui. Eu fiquei curiosa pra saber, né? Porque, enfim, envolve também questões de história, guerra, todas essas coisas. Eu acho isso muito interessante. Mas eu ainda não li.
Então tá parado na minha estante há um tempão também. Mas o livro de trilogia que eu comecei ficou por isso mesmo. Porque eu só comecei e eu não terminei, né? E eu gosto muito dessas capas e eu acho bem legal. E assim, eu nunca vi praticamente ninguém falando desses livros aqui, pra ser bem sincera. Eu comprei porque eu acho que eles estavam baratos. E porque eu fiquei interessada, eu queria ler uma trilogia nova, uma coisa diferente do que eu já tava acostumada, e aí eu comprei esses aqui, mas eu nem me lembro nada, pra ser sincera, porque eu li pouca coisa também dele, mas ele é uma trilogia, né? Esse aqui é o primeiro livro, e aí o segundo livro é esse aqui, que ele é até maior do que o primeiro, eu achei bem interessante isso, né? Então, eu achei ele bonito também. E o terceiro, que ele acho que é do tamanho do primeiro livro, só um pouquinho só maior, se eu não me engano. Também gosto muito. Eu acho as capas desses três livros muito bonitas. Então, tá aí, três livros que eu ainda não li também. Agora, uma duologia que eu era fissurada na minha adolescência, que quando eu peguei pra ler o livro adulto, eu fiquei, gente, o que estava se passando na minha cabeça pra gostar disso aqui? É tão mal escrito que chega. Nossa, é muito mal escrito, a história é muito mal desenvolvida. A autora tinha a faca e o queijo na mão, acho que é assim que fala. E ela jogou a faca e o queijo fora. Não é possível. Porque, sério, alguém conhece esse livro? Gente, sério, eu não sei. Se eu ouvi duas pessoas falando desse livro na vida, foi muito. Se chama Starters. Enfim, acho que é assim que pronuncia. Cara, é um livro muito. Tem sabe quando você tem. Alguém tem uma ideia muito boa, mas desenvolve ela da pior maneira possível? Tipo assim, muito porcamente? É esse livro aqui. Eu lembro que eu gostava muito dele, e acho que justamente pela ideia central da história, mas ele é muito mal escrito. Muito mal escrito. Nossa, eu fiquei até chocada quando eu peguei pra ler ele depois de anos e vi como era mal escrito. E aí, eu comprei ele numa livraria, assim, de bairro também, né? Uma livraria pequena. E aí tem o Enders, que é o segundo livro, que a capa dele é diferente, né? Porque a do primeiro é brilhosa, essa aqui é mais fosca, né? E aí eu lembro que eu achei até muito interessante a continuação, muito legal. Mas tem um final bem meia boca, pra ser sincera. Então, assim, é uma duologia que conquistou meu coração na época. E sabe-se lá por que conquistou meu coração na época. Mas enfim, é isso. É o que temos. Mais um livro que é de ideologia, que é o Jogador Número Um. Eu gosto muito desse livro, tá? Muito. Tem muita coisa aqui que eu não concordo, obviamente. Muitas falas dos personagens que eu olho e penso, não, menos, entendeu? Apenas pare. Mas eu gosto muito da crítica social que tem dentro desse livro. Fala sobre o que a humanidade faz com a natureza, fala sobre vícios, fala sobre uma série de questões super importantes a serem debatidas, e tudo isso usando o universo da cultura pop, filmes, livros, séries, jogos, música. É muito, muito interessante. O filme não tem nada a ver com o livro, tem tipo assim, sei lá, a poeirinha do livro no filme. Eu gosto do filme, tá? Não é que eu não gosto, não, é que não tem nada a ver mesmo. Tem muita coisa ali completamente diferente do livro, mas eu gosto do filme, mas enfim, o livro é mil vezes melhor, eu gosto muito. Em contrapartida, o segundo livro, que se chama Jogador Número 2 e que tem uma capa belíssima, que é azul, eu não gosto do segundo livro como eu gosto do primeiro. O segundo livro é bom, mas eu assim, tá bom, é uma continuação. Não precisava, sinceramente. Quando chegou no final do primeiro livro, eu pensei, beleza, é isso, acabou. E aí eu descobri que tinha continuação. E aí eu fiquei, ué, como assim? Como assim? Pra que isso? E eu lembro que eu comprei cada um desses livros nessas livrariazinhas de shopping também, de feira de livro e tal. Cada um saiu a R$ 10. Um achado, tá? Porque esse livro é capa dura e, tipo assim, são muito bonitos. Mas, enfim, eu não gosto do final do segundo livro também, inclusive, então pra mim só o primeiro já bastava. E aqui nós temos o livro que se chama Pax. Quem me deu foi a minha prima, ela me deu de aniversário. Até hoje eu não li, inclusive, se você estiver assistindo meu vídeo, Amanda, desculpa, tá? Mas, enfim, tem esse livro aqui dela e eu não sei se alguém conhece, se alguém já leu, mas ela me deu de aniversário e eu vou ler, em algum momento eu vou ler. Mais um aí pra lista. E o próximo livro é Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, mais um clássico que eu preciso ler, tá? Ele tá parado na estante. Quem me deu esse aqui foi a mesma amiga que me deu o livro Disquetê para Titias, tá? Essa amiga, ela é fascinada pelos exemplares da Penguin, então ela me deu esse aqui, eu preciso ler. Aí, outro livro que eu tenho da Jane, mas esse eu já li, é Orgulho e Preconceito. Eu queria muito essa edição, e aí eu comprei essa daqui. E eu comprei isso aqui por R$ 20, só que eu não me lembro onde foi, mas eu lembro que foi R$ 20, porque eu lembro muito bem
o valor da maioria dos livros que eu compro. Eu tenho muito essa tendência porque eu fico caçando promoção. Então eu consigo lembrar, principalmente assim, livros que eu comprei por 20, 30 reais, eu sempre guardo isso na memória. Mas eu não me lembro onde eu comprei. Eu acho que talvez tenha sido na Amazon. Alguma promoção na Amazon que eu comprei esse livro aqui. E eu gosto muito de Orgulho e Preconceito, gente. Eu amo a Elizabeth, eu amo o Sr. Darcy. Eu já assisti todas as adaptações possíveis. Tem uma série no YouTube que é baseada em Orgulho e Preconceito. Eu assisti aquele 1 milhão de episódios. A série da BBC. É, a adaptação de 2005 com a. Eu não lembro o nome dela. Keira Knightley? Acho que é assim que fala. Posso estar errado, mas enfim. A adaptação de 2005 é a mais famosa. Nossa, eu já assisti aquele filme tantas vezes que eu chego e enjoei. Não é verdade, eu não enjoei. É, enfim, eu assisto toda hora aquele filme. Orgulho, Preconceito e Zumbis. Amo também. Então, assim, amo Orgulho e Preconceito. E esse é um dos livros que eu mais gosto na vida. E aí nós temos Mansfield Park, versão bilíngue. Quando eu queria também começar a ler livros em inglês anos atrás, eu comprei isso aqui numa feira também, literária, né? Essas feiras de livros assim, que tem, tipo, os livros são mais baratinhos. Comprei esse aqui. É, Eu cheguei à metade desse livro e eu lembro que eu tava gostando, mas aí eu parei, não sei por quê. Talvez porque as letras são muito pequenininhas. Pelo menos eu acho que as letras são muito pequenininhas desse livro. Mas eu quero voltar a ler, né? Esses são os livros que eu tenho da Jane Austen, por enquanto. Então, assim, quero muito ler todos os livros da diva. E agora nós vamos para o quê? Isso mesmo, livros de ficção cristã, que eu tava doida pra chegar nessa parte. Vamos lá, o primeiro aqui é Baile dos Corvos. Essa é a versão com os 3 livros, tá? Que tem aqui atrás, inclusive, da trilogia, que bonitinha, da Gabi. Foi um dos primeiros livros. Na verdade, não essa versão, né? Essa aqui é com os 3, que eu tenho que ler, inclusive. Eu ainda não li essa versão. Mas o que eu li foram esses aqui. Eu li eles em e-book a primeira vez. Foram um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a ler ficção cristã. Eu amo esses livros. Gente, O Monstro Dançante é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Não estou brincando. Amo, amo, amo. Então, assim, quando ela falou que ia lançar essa versão aqui com os 3 juntos, eu falei, preciso, preciso. E aí eu comprei na Fefic. Primeira vez que eu fui pra Fefic. E aí eu comprei esse livro. Outro que eu tenho, que eu comprei na Fefic também, a primeira vez que eu fui, é o Nação da Cruz. Eu tô parada nele, gente. Eu parei no capítulo 22. Preciso continuar. Até então eu estava gostando, mas eu ainda não criei conexão com os personagens. Mesmo depois de tantos capítulos. Eu muita dificuldade de criar uma conexão com eles, um vínculo, e isso é uma coisa que me dificulta muito continuar a leitura. Eu preciso criar um vínculo com o protagonista, pra eu continuar a leitura, porque senão eu vou ler assim de forma muito arrastada. E por enquanto tá sendo arrastado, tá? A minha leitura desse livrinho aqui. Agora, um dos meus livros favoritos. Criação Assombrosa. Gente, esse livro é muito legal. As declarações que tem aqui, gente, muito bom. Eu amo as guerrinhas entre os protagonistas. E nós temos aqui uma personagem PCD. Então, assim, gente, que livro bom. Eu amo, amo esse livro. Eu adoro esse título, Criação Assombrosa. Quando esse livro foi lançado, essa foi a coisa que mais me chamou a atenção nele. O título. É perfeito. Aqui tem um livrinho que eu ganhei na Fefic esse ano. E eu ganhei ele da Aline, que é a autora do livro, né? E o nome é Lina e seus amigos em aventuras no parque. E ela tava na mesa ao lado da minha, e foi muito legal, assim, a gente teve uma troca muito boa. Ela me ajudou com algumas coisas que eu tava precisando lá, e assim, ela foi um doce. E aí no final, antes dela ir embora, ela me deu um exemplar do livrinho dela, e eu fiquei muito feliz. Então, enfim, eu tenho um exemplar do livrinho dela aqui. Outro livro de ficção cristã que é Amor e Graça, da Dulce. E, gente, eu ainda não terminei esse livro. Eu comecei, parei, e eu ainda não terminei. E eu acho que eu tô me sabotando, porque eu acho que eu não quero terminar o livro. Sabe quando você gosta tanto de um livro e você cria tanta conexão com os personagens que você começa a ler devagarzinho porque você não quer terminar? Eu estou me sabotando com esse livro sobre isso, porque só falta um pouquinho pra eu terminar ele. E aí eu tô naquele pouquinho de, eu quero terminar, mas eu não quero também. Então, não sei, gente. Talvez eu acabe dando a louca e comece ele do início pra poder levar mais tempo pra eu terminar. Não sei, gente, não sei. Mas assim, é porque eu gosto muito de tudo que a Dulce escreve. E eu sempre tento ler devagar os livros dela, porque eu gosto, sabe, de apreciar cada partezinha do que ela escreve. Eu gosto muito da escrita dela e tudo mais, e dos detalhes. Então, assim,
Amo, amo tudo que a Dulce escreve. Aí agora vamos pra uma coisa completamente diferente, porque esse aqui que eu acabei de mostrar agora é romance de época. Aí aqui a gente tem uma fantasia apocalíptica, que é Cidade de Estrelas Caídas e Ira. Gente, eu gosto tanto desse livro. Esse livro é muito bom. Inclusive, tem resenha dele aqui no canal. E, tipo, foi um dos primeiros livros dos quais eu falei aqui no canal. Se não me engano, talvez tenha sido o primeiro sobre o qual eu falei. Eu li esse livro antes dele ser lançado. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por ele. Gosto muito da Zara. Sou uma grande defensora dela, entendeu? Estarei nas trincheiras pela querida. E é uma trilogia, né? Já tem o segundo livro, né? A continuação, eu ainda não li, mas eu gosto muito desse livro aqui. Ele é muito especial pra mim. Agora, um livro que eu sempre digo que a autora escreveu a protagonista e ela tava me vigiando pra pegar umas maneiras de lidar com a vida dessa protagonista, manias e tal, porque me identifico demais. Ela é, tipo assim, top protagonistas que eu me identifico muito, muito. E, gente, é livro de banda. Ironicamente, eu não gosto de livros de banda, essas coisas. Não é minha praia, não faz meu estilo, mas eu amo esse livro, gente. Esse livro aqui é maravilhoso. Então, assim, pra alguém que não gosta de livros desse tipo, amar esse livro aqui, você já sabe que ele é muito bom. Outro livro da mesma diva, que é a Débora. E aí, ironicamente, outra coisa que eu não gosto, vôlei. Não é nada contra o vôlei, é que eu não gosto de esportes no geral. Tipo assim, não gosto mesmo, não tenho afeição e nada desse tipo. Só existem duas coisas que eu gosto de assistir na vida, que é ginástica e basquete. Fora isso, eu não gosto de assistir nada. E aí, os protagonistas jogam vôlei. E eu amo esse livro também, gente. A Débora, eu não sei o que que ela faz, que ela consegue escrever livros com coisas que eu não gosto, mas eu sempre amo os livros dela, porque ela é uma autora fenomenal, entendeu? E eu li esse aqui antes de ler Grama de Vidro, então eu tenho um carinho muito especial por esse livro aqui. E eu comprei ele na Fefic. Então, amo. O Grama de Vidro eu também comprei na Fefic, né? Outro livro que eu amo, que foi um dos primeiros que eu li de ficção cristã, Uma Oração de Amor, da Lita. Gente, esse livro é tão, tão bom, tão bom, tão bom. Tem uma protagonista tão interessante, tão fácil de você amar, sabe? Mesmo com todas as manias, os negócios dando os trejeitos. É fácil de amar. E eu gosto que esse livro fala sobre questões relacionadas à timidez, ao trabalho missionário e tudo mais. É o foco do livro, né? Então, assim, eu amo. Ele é muito especial. Foi um dos primeiros que eu li. E eu comprei esse aqui também, né? A maioria dos livros de ficção, na verdade, eu comprei, porque eu tenho alguns livros que são de autoras independentes, e aí, tipo assim, ou eu li, eu comprei os livros delas no formato independente, ou eu li em e-book e depois eu fui lá e comprei quando lançou pela editora e tal. Então, assim, geralmente são livros muito específicos que eu quero muito, sabe? Tipo aquele ali, né? Então, outro que eu li também, logo no início que eu comecei a ler ficção cristã, eu fiquei fissurada, e foi graças a, tipo assim, esse livro que eu acabei conhecendo, os outros livros dessas autoras, né, que é Meu Enredo de Amor. Hoje ele é publicado por editora. Amo esse livro, amo a escrita das autoras. É um dos meus top livros favoritos da vida. Sempre que eu puder, vou recomendar também. Então, assim, eu acho esse livro perfeito, e ele é muito bom para adolescentes, é muito bom para adultos também. Então, assim, fenomenal. Mais um livro da minha querida Dulce, que é um perfeito encanto, né? E eu li esse livro quando ela lançou ele, né, em e-book e tudo mais. E aí logo depois ela foi e lançou pela editora e eu pensei, gente, preciso comprar porque eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito dos protagonistas, eu amo romance. Eu adoro como a Dulce sobre trazer assim essa vivência ali de um juiz, né? Todo esse meio ali jurídico e tudo mais. Então, assim, a gente sente realmente que tá dentro da história. Eu gosto muito desse livro, eu sempre recomendo ele pra todo mundo também. Amo, um dos mais especiais pra mim. E agora chegamos no top dos tops dos tops, que foi o primeiro livro de ficção cristã que eu li, que é Do Deserto ao Jardim. Sempre que eu puder falar desse livro, e sempre que eu não puder também, eu estarei falando desse livro. Um dos melhores livros da minha vida. Eu amo esse livro com todas as minhas forças. E essa aqui é a versão, né? Ele é independente ainda, né? É a versão com a capa antiga. Eu amo. Ai, gente, olha, vocês não têm noção de como esse livro é especial pra mim. Assim, foi depois que eu li esse livro que eu entendi que existia um universo de livros incríveis que falam sobre Deus, que falam sobre Jesus, que falam sobre a minha fé, que não ferem os meus princípios e que eu poderia ler e ai, continuar sendo feliz como leitora. E, enfim, amo, amo, amo esse livro. Aline, você sempre será famosa, entendeu? Por ter escrito esse livro aqui. E é isto, eu amo. E eu tenho o segundo, né? Que é Do Silêncio à Canção. Ele tem como protagonista a Esther. A Esther, ela aparece no livro do Deserto ao Jardim, né? E aí
Gente, esse livro é lindo também. Cara, ele é perfeito pra quem ama música, sabe? Pra quem tem uma conexão muito forte com música. Esse livro aqui é perfeito. E que romance bom, gente, que romance bom. É aquele tipo de romance que toda vez que os protagonistas estão juntos, você fica, ai meu Deus, eles estão juntos. Lindo, lindo, amo. Top melhores da minha vida também. E eu também comprei, eu comprei na Fefic, gente. Eu comprei muita coisa na Fefic no ano passado, quando eu fui. Foi a primeira vez que eu comprei tanto livro assim na minha vida, inclusive. Foi muito bom, eu amei. E aí agora, Distopia no Meio Cristão, Aurora. Gente, eu lembro que quando eu li esse livro, tipo assim, tinha muita gente falando sobre ele. Eu acho que sempre tem muita gente falando sobre esse livro no meio cristão, porque ele é extremamente assim, acho que tá entre famosinhos maiorais do meio cristão. Eu marquei bastante ele, inclusive. E a escrita da Vitória é muito envolvente, muito. Eu fiquei impressionada como é envolvente a escrita dela. E os personagens são muito interessantes. Eu gosto bastante desse livro. Confesso que enquanto eu tava lendo ele, tinha muitos momentos que eu ficava assim, nossa, que sensação de que eu tô lendo Jogos Vorazes e tudo mais. E assim, pra mim isso foi legal. Então, é muito especial também esse livro nesse sentido. Eu gosto bastante dele. E eu tenho outro livro da Vitória que eu vou mostrar aqui, mas entre eles, esse aqui é o meu favorito. Outro livro que eu tenho, das mesmas autoras de Meu Enredo de Amor, com o acréscimo da Vi Carvalho, né, que é uma autora, uma outra autora também que eu gosto bastante, é Gentilmente Amor. Gente, esse livro é muito divertido, eu amo esse livro. Só que, inclusive, informação recente, ele não está mais em circulação, tá? Esse livro ele foi desfeito, os últimos exemplares que tinham dele já foram, então assim, esse aqui vai virar relíquia, entendeu? Então, assim, amo. Esse livro é divertido, tem personagens engraçados. Tem de tudo um pouco nesse livro, eu amo. Então, assim, ele é perfeito. E aí tem esse aqui, que eu ganhei também esse livro. Ele fala sobre menopausa. E eu achei ele muito interessante, tá? Tem a protagonista e ela vai relatando, assim, a vida dela, como a vida dela vai mudando depois que chegou a menopausa. É um livro muito interessante, tá? Então, eu acho ele bem fora da caixinha, ele é bem diferente de tudo que a gente vê por aí, né? E a protagonista ela é professora, ela é mãe, ela, enfim, né? É aquilo de a mulher ser mil coisas e ainda ter que lidar com questões de saúde. Então, assim, é um livro bem interessante para mulheres que, mesmo se você não tiver na menopausa, ele é interessante, mas ele é principalmente interessante para mulheres que já estão nessa fase. Mais um livro que entra para a lista de livros que eu não li, ou melhor, que eu não terminei, que é o Collapse. Eu confesso que eu não entendi muito bem esse livro, a proposta dele. Sabe quando parece que você sabe o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo não, numa história? Foi a minha experiência com esse livro aqui. E aí eu acabei abandonando ele. Eu penso em ler em algum momento, né, pra, sei lá, dar outra chance pra ver se minha cabeça muda e não sei. Eu talvez não tava no momento certo pra ler esse livro, eu só sei que, enfim, eu abandonei ele, mas eu pretendo tentar mais uma vez, né? Então, esse aqui eu comprei na Bienal. Então, enfim, né? Vamos ver. Não sei se. Eu vi pouquíssimas pessoas, assim, com quem eu converso, que leram esse livro. Então, eu não sei o que dizer a respeito dele. Só que eu não entendi. E aí, o meu queridíssimo Manual de Cortejo para Princesas Desencantadas com as mesmas autoras de Meu Enredo de Amor e tal. Essa aqui é a versão independente e eu amo, tem um carinho muito especial. Quando ele lançou em e-book, eu li, eu fiquei obcecada. E aí, quando elas falaram que eu fazia a versão física, eu falei, "Ah, preciso comprar", e eu amo. E aí, agora eu tenho a versão lançada pela Thomas Nelson, que ficou belíssima também, mas eu ainda não li. Eu vi que elas fizeram algumas alterações na história, né? Acrescentaram, enfim, né? E aí eu acho linda essa edição, é maravilhosa, gente. Realmente parece aqueles livrinhos, né? De histórias de princesas e tal, enfim. Lindo e eu preciso ler essa versão aqui. Outro livro que eu comecei e eu não terminei, mas se eu não me engano é porque eu tava lendo outros livros na época que eu tava lendo ele e eu acabei deixando ele de lado. Mas eu vejo muita gente falar sobre esse livro, então eu tenho muita curiosidade sobre ele. E eu vou dar uma chance pra ele em algum momento, com certeza, né? Porque eu quero ler, ele tá pela metade, assim, quase pela metade. E eu quero ler o livro que vem depois, né? Que eu acho que é uma continuação, tenho certeza. Mas, enfim. Mais um livro que eu preciso ler. Esse é o outro livro da Vitória Souza, né? Círculos Não São Infinitos. E aqui nesse livro eu pude perceber como a escrita da Vitória é, tipo, super poética e tal. É uma escrita um pouco diferente, assim, né? É intrigante, ela envolve a gente no jeito que ela escreve. Mas esse livro aqui, ele é, tipo, super poético. E aí já não é muito a minha praia. É o que eu falei em outro
quando eu estava falando de outro livro. Eu gosto de uma coisa mais filosófica, mas não necessariamente super poética. Mas esse livro funcionou pra mim, tá? Tem várias marcações nele, inclusive. E ele tem uma mensagem tão bonita. E assim, é um livro. Eu acho que é facilmente aquele tipo de livro que vira seu livro conforto. Eu vejo muita gente falando isso e eu concordo, tá? É perfeito. E como tem viagem no tempo, eu fiquei bem empolgada com ele, porque eu gosto de livros com viagem no tempo. Então, enfim, bem legal. Outro livro que eu tenho aqui, que eu li na versão independente e que eu lembro que no começo eu tive dificuldade pra entender ele, mas que quando eu finalmente entendi, eu deslanchei com a leitura e terminei ele super rápido, é Todas as Minhas Libélulas, que agora já tem continuação, inclusive, e eu quero muito ler, e eu gosto bastante desse livro, tá? Eu achei ele muito bonito, acho maravilhoso, assim, eu gosto muito dessa edição, então, assim, um livro aí que recomendo muito pra quem gosta de histórias com monstros e coisas assim, esse aqui é bem legal. Outro livro que eu comprei há anos numa Bienal e que eu ainda não li, que eu preciso ler, tá parado na minha estante há um tempão, é esse aqui. Ele envolve música, né? E assim, aqui eu não sei se tem banda, mas geralmente não é muito minha praia, mas eu quero ler esse livro e, enfim, ele tá parado. Vamos ver quando que eu vou conseguir finalmente, né, ler esse livro. Outro livro que eu amo, que eu li ele na versão independente, pouco tempo depois que eu li, saiu a versão pela editora e assim que eu tive a oportunidade eu comprei, é Os Clãs da Lua. Gente, eu sou apaixonada por esse livro, ele é fantástico. Todo mundo que gosta de ficção científica, Star Wars, enfim, Star Trek, esses, sabe, essas coisas assim, eu indico esse livro porque ele é perfeito, principalmente pra galera que gosta, assim, de histórias épicas e que ama a história de Êxodo e tudo mais. Esse livro, sempre, sempre, já tá assim. Eu já tô preparada pra indicar ele, de tanto que eu sou apaixonada e de tão bom que ele é. A Lista de Chances para um Final Feliz é um dos livros mais especiais da minha vida. Eu li ele em e-book. E aí, quando a autora falou que ela ia lançar, né, ele físico, assim, eu falei, gente, eu preciso ter. Eu gosto tanto desse livro, ele é tão divertido. E o início dele, eu lembro que eu fiquei assim, gente, isso aqui é ficção cristã mesmo, será? Tem certeza? E aí foi chegando do meio pro final, eu falei, é isso, é isso. Mas assim, gente, esse livro, ele é perfeito, perfeito. Ele é muito bom pra galera, assim, ali 26, 27, 28, 30 a mais. Ideal, assim. Amo esse livro. Super recomendo ele pra todo mundo também. Top livros que me traumatizou, tá? É esse daqui. O primeiro capítulo dele já é bem pesado. Eu marquei bastante esse livro. Esse livro me tirou da ressaca literária, inclusive. Eu pensei assim, ai, preciso de uma coisa bem forte, na época que eu não tava conseguindo ler. E aí eu peguei esse livro e foi bem forte. Isso aqui foi bem forte mesmo. O primeiro capítulo dele já é traumático. E ele fala sobre assuntos bem delicados, como abuso, né? Então, enfim, a gente sabe que é uma coisa muito difícil de se tratar. E esse livro, ele tem isso como foco. E é um livro bem denso, tá? Bem detalhado. A dor da personagem, ela é muito destrinchada mesmo aqui. Então, assim, é um livro que vale você conferir todos os gatilhos antes de você ler, mas eu gosto muito dele. Eu comprei ele na Fefic também, então tá aí mais um livro muito especial. Top melhores da minha vida. Um dos primeiros livros que eu li também da ficção cristã. Hoje não, amanhã talvez. Eu amo esse livro. E toda oportunidade que eu tenho de recomendar ele pra alguém, eu recomendo. Ele é muito pequenininho. E aí, as minhas amigas, inclusive, quando elas estão aqui em casa e elas, ai, quero ler alguma coisa, eu dou esse livro aqui. Eu falo, minha filha, senta aí que tu vai ler rapidinho isso aqui. E é muito bom porque no final todas elas sempre estão assim lendo e aí elas levantam a cabeça e ficam assim pra mim. No final. Eu fico, isso aí, isso aí. Se eu sofri com esse livro, você vai sofrer comigo. Vamos sofrer juntas. Amo esse livro, gente. Ele é perfeito. Outro livro também que eu acho perfeito, o livro das Andorinhas. Gente, convenhamos, esse livro é genial. E a continuação dele, que é dos Pardais, é genial também. Sigo esperando ansiosamente pelo terceiro livro, porque assim, gente, que livros bons. Que livros bons. Assim, sério, eu acho que ele é perfeito pra todo mundo. Todas as idades, assim. Galera que gosta de Jogos Vorazes Divergente, assim, nossa, vai amar. Outro livro, só que esse aqui eu ganhei na Fefic, foi da Ana. Amo. E é um livrinho dela sobre surto criativo, né? E eu amo, assim, né? E aí ela. A gente tava na Fefic e tudo mais, conversando, e aí ela pegou e falou: ai, queria te dar esse livro aqui. E eu fiquei toda boba, gente. Toda vez que eu olho pra ele, eu fico toda boba, que a Ana me deu de presente, mas eu preciso ler. Eu comecei, na verdade, não terminei. Eu tenho muito esse problema, gente, de começar e não terminar os livros. Eu tenho que parar com isso. Mas enfim, eu vou terminar esse aqui, até porque ele é super fininho, dá pra terminar rapidinho. Se eu me comprometer de verdade, eu consigo terminar rápido. Então, mais um livro aí que eu preciso ler.
Outro livro que eu amo, de mais uma autora que eu admiro muito, que eu tenho muito carinho, é a Natalie, né? Que é O Tesouro do Coração, o livro dela. Amo, gente. Amo, amo esse livro. E ele é um Friends to Lovers, né? E assim, eu não sou muito de ler Friends to Lovers. Ou melhor, eu não era muito de ler Friends to Lovers. Porque eu tinha muito preconceito. Porque muitos livros que eu já tinha lido com essa coisa de amigos que se apaixonam é sempre tipo, o cara gosta da garota e aí de alguma forma ela meio que é obrigada a retribuir os sentimentos dele, sabe? Era sempre assim quando eu encontrava um livro desse tipo. Na maioria das vezes a história era conduzida dessa forma. Então eu tinha um certo preconceito, então. Hoje isso mudou, e um dos livros que mudou minha cabeça sobre isso foi o Tesouro do Coração, porque eu achei que a história foi conduzida de uma maneira muito mais natural e inteligente. Então, assim, a Nathalie ganhou meu coração aqui com esse livro e eu gosto muito dele, eu sempre indico também. E outro livro também que eu li, assim, um dos primeiros livros diferentões da ficção cristã que eu li é Crisântemo de Ferro também. E, gente, surreal. Eu gosto muito de todos os elementos da cultura brasileira, assim, que são apresentados nesse livro. É perfeito, eu acho genial, eu amo. Esse livro, assim, ele tem meu coração e eu já li, tá? Só que eu tenho que ler a continuação. A continuação eu não tenho o físico, mas eu pretendo ler de qualquer maneira, porque eu li ele em e-book primeiro antes de ler o físico, né? Então, enfim, eu gosto muito desse livro. Outro livro que é de ficção que eu amo, e eu acredito que ele se classifica como terror, e assim, um dos livros mais impactantes e surreais da minha vida, que pra mim todo mundo tem que ler mesmo, todo mundo, entendeu? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Que livro genial, que livro genial. A primeira vez que eu consumi ele foi em audiolivro. Então, assim, era cada vez que vinha uma frase, eu parava, dava pausa e ficava, gente, que isso? Que surra. Muito bom. Esse livro é fantástico. Tudo de bom. Todos os elogios possíveis esse livro merece. Eu amo esse livro com todas as minhas forças. E agora nós vamos entrar na seção de livros, que são os últimos livros, né? Que são cristãos, mas eles não são ficção, né? Enfim, se tiver algum de ficção aqui, eu vou sinalizar, mas eu acredito que os que tem agora aqui não são mais de ficção. Vou começar por ele. Fogo no Parquinho. Eu ganhei esse aqui, gente, de aniversário, entendeu? De algumas amigas. Algumas amigas se juntaram com alguns adolescentes da igreja e me deram esse livro, porque eu falo desse livro o tempo inteiro para todos eles. Amo esse livro, ele é fenomenal, ele esclareceu muita coisa pra mim com relação a namoro e tudo mais, então assim, livro perfeito, eu amo. Todo mundo tem que ler também, independente de, ai, já sou casado, leia esse livro, você com certeza precisa, você só não sabe que você precisa, mas você precisa. Outro livro que eu já li também que eu gosto muito, marquei bastante, e ele é bem curtinho, faz parte de uma coleção que se chama Teologia para Todos, tem vários livros diferentes, que é o Teologia Esfria o Crente. Eu amo esse livro. Ele é bem práticozinho, bem interessante, bem objetivo, eu gosto. Outro livro que eu ganhei também, há muitos anos atrás, eu ganhei esse aqui acho que da minha avó, e é muito especial pra mim por isso também. Ou foi minha avó, ou foi meu avô, mas enfim, foi um dos dois, que se chama O Valor de uma Amizade, e eu gosto muito desse livro. Ele tem várias frasezinhas assim, enfim, várias reflexões. Ele é muito bom. Eu acho esse livro assim. Quando eu ganhei ele, eu era adolescente, pré-adolescente. E aí, ele me ajudou a ter mais clareza, sabe? Sobre o verdadeiro valor de uma amizade mesmo, sabe? Então eu gosto muito dele por isso. Tenho aqui Manso e Humilde, que eu comecei, eu só li o primeiro capítulo e eu não passei dele. E eu preciso ler esse livro, eu preciso terminá-lo. Outro que eu tenho aqui também, que eu não li ainda, que é Cristianismo Puro e Simples. E eu preciso ler esse livro, gente. Simples assim, né? Eu tenho que ler esse livro. Outro livro, mas isso eu já li, já reli, já reli. Amo Uma Vida com Propósito, tá? Esse é um dos meus livros favoritos da vida. Quem me deu esse livro foi minha avó. E assim, cara, que livro bom, inteligente, traz muita clareza de fato sobre o trabalho de Deus nas nossas vidas, quem somos, sabe, perante o Senhor. Ai, que livro bom. Todo mundo deveria ler também. Outro que eu tenho o mesmo pensamento de todo mundo deveria ler é Até que Nada Mais Importe. Esse livro me trouxe uma clareza também sobre, assim, mudou a minha perspectiva a respeito da vida cristã e trouxe mais, assim, me deu um novo olhar sobre Deus, sobre ele como ele realmente é, né? Nosso Senhor, nosso Pai, e enfim, esse livro aqui, ele é muito, muito bom mesmo.
Outro livro que eu ganhei na minha adolescência foi Adolescência, uma conversa franca. Ele é conselhos pro dia a dia baseados no livro de Provérbios. Quem me deu isso foi minha mãe. Eu tinha 11 anos na época, eu ia virar adolescente. E eu lembro que eu gostava muito desse livro também. E assim, ele é bem interessante. Ele tem, assim, é bem direto e ao mesmo tempo, assim, por exemplo, tem uma parte aqui que pergunta por que tenho que obedecer, sabe? Então, umas coisinhas meio assim, realmente pra ajudar, né, nessa fase da adolescência. Esse livro aqui eu ganhei da minha avó também, só que eu não li esse livro ainda, que é O Melhor de Deus para a Sua Vida, e eu preciso ler esse livro. Vó, se a senhora estiver vendo esse vídeo, eu vou ler, tá? Prometo. Eu vou tentar. Outro livro que eu tenho aqui, mas ele é de uma amiga minha, que é De Menino a Homem, A Fascinante Jornada do Jovem Rumo à Maturidade. Eu gosto muito de livros sobre maturidade, sobre esse processo de crescimento e tudo mais. E aí eu gosto muito de ler livros assim. Aí essa minha amiga comprou e falou pra eu ler. E eu comecei, mas tem algumas coisas aqui nesse livro que eu achei assim, que eu bati de frente, eu falei, não concordo muito não. E achei também que tava enrolando muito pra explicar algumas coisas. Aí eu acabou que travou a minha leitura, mas eu vou voltar e vou terminar ele, tá, gente? Eu vou tentar também. Outro livro que eu tenho aqui que eu não li ainda, gente, tem muito livro que eu não li, que é Como Deus é Um e Três ao Mesmo Tempo. Porque eu comecei esse livro e a proposta desses livros aqui é eles serem mais práticos, mais objetivos. Só que eu não tava achando isso desse livro. E eu tava ficando confusa. E eu pensei, beleza, então talvez não seja o momento certo de eu ler esse livro. Talvez eu precise ler ele outra hora. E aí eu decidi que eu vou ler ele, né? Mas assim, eu precisava estar com a minha mente, talvez, não sei, precisava estudar mais pra poder ler esse livro. Eu não tava achando ele tão prático assim. Outro livro que eu quero muito ler, eu comprei ele na Fefic esse ano. Eu vi o autor desse livro num episódio do podcast do Jesus Cop, e aí eu fiquei muito interessada, que é A Fé na Era da Ilusão. Eu tenho muita vontade de ler esse livro, como ele é recente, né? Ele tá. É capaz até dele passar na frente de todos os outros, tá? Porque ele é curto e eu tô tão empolgada com ele que eu vou acabar lendo ele antes. Então, os outros livros que me perdoem. Agora, aqui um livro que eu já li, gosto, recomendo muito, que é Como se tornar um cristão inútil. Eu acho a escrita do Bibo muito envolvente, ele é muito objetivo, assim, eu gosto muito do jeito que ele conduz os livros dele, eu adoro essa capa também. O livro é super confortável, tem uns títulos super legais. Se eu não me engano, um dos títulos de um dos capítulos é Quem é você na fila do pão, ou alguma coisa assim, eu acho super legal. Então, assim, eu li esse livro, eu li ele super rapidinho, eu gosto bastante dele. Outro livro top dos tops que eu amo, que faz parte dessa coleção da teologia, é O que Deus tem a ver com sexo. Gente, que livro esclarecedor. Ele é confrontador e confortador também, assim. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Todo mundo deveria ler. Ele é todo marcadinho também. Outro livro que eu li também, que eu gosto muito, que é O Deus que Destrói Sonhos. Ele também é bem marcado. Gosto muito desse livro, tá? Então, assim, confesso que entre esse e o do Como se tornar um cristão inútil, eu gostei mais do Como se tornar um cristão inútil. Mas eu gosto muito desse livro também. As mesmas considerações que eu tenho sobre o outro, eu tenho sobre esse aqui, da escrita do Bibo e tudo mais, é muito interessante. Um livro que eu ganhei, que me ajudou a ter muito mais clareza com relação a como ver, assim, a maneira como as pessoas se comportam, né? Como elas se sentem, né? As cinco linguagens do amor. Eu gosto muito desse livro, ele é todo marcadinho também. É muito interessante. Eu acho muito legal você entender como o outro pensa, o que ele sente, o que ele espera, o que ele não espera, o que machuca ele. Eu gosto dessas coisas. Então, esse livro aqui pra mim fez toda a diferença. Um livro que eu estou lendo, ainda não terminei, que é O Poder da Palavra dos Pais. Sabe o que eu acho engraçado desse livro aqui? É que ele é muito óbvio. Tipo assim, não tô falando de maneira ruim, mas ele fala de umas coisas que são tão óbvias que você fica, gente, mas por que que a pessoa tá escrevendo uma coisa tão óbvia? E aí você lembra que o óbvio precisa ser dito. Pra muitos, o óbvio precisa ser dito. Então, assim, é um livro que, de fato, recomendo para pais e mães. Sério, que livro bom, esclarecedor e, enfim, fala do óbvio, mas é sempre bom relembrar. Outro livro que eu li, que eu gosto muito, me identifiquei horrores, fiquei até preocupada, foi Eu, Meu Pavio Curto e Deus. E ao mesmo tempo teve muita coisa que eu não me identifiquei com a autora e pensei, ainda bem, porque ela conta uns relatos cabulosos aqui do que acontecia na vida dela antes da conversão e até depois da conversão dela também. Que eu ficava assim, gente, minha filha, que é isso? Enfim, muito bom. Também é todo marcadinho ele, eu gosto muito desse livro. Eu recomendo pra todo mundo, pra galera colérica, estressadinhas, irritadinhas de plantão, como é o meu caso. Isso é muito bom, tá? Vale a pena.
Esse livro aqui eu ganhei num amigo secreto de um dos adolescentes da igreja. Se chama Lidera Jovem. Eu ainda não li esse livro, mas eu pretendo ler. Outro livro que eu não li, mas eu ganhei esse de aniversário, é Deus Chegou Mais Perto, do Max Lucado. E são crônicas. Então, assim, talvez eu goste desse livro, não sei o que pensar dele, mas eu vou ler, eu tenho que ler, tenho que dar uma chance pra ele. Outro top dos tops, que eu amo, recomendo pra todo mundo, Reformadoras. Quando chega a época da Reforma Protestante, da comemoração, nossa, eu fico uma chata, porque eu falo desse livro o tempo inteiro. Olha só como é que ele é marcado. Amo a autora. Ruth, te admiro profundamente, entendeu? Admiro profundamente a Jaqueline. E assim, aqui o subtítulo diz: Mulheres que influenciaram a reforma e ajudaram a mudar a igreja e o mundo. Genial. Genial esse livro aqui, gente. Outro livro da Ruth se chama Mártires Cristãs, também é todo marcado. Eu amo esse livro e recomendo na mesma proporção, tá? Sou viciada. E aí eu tenho outro livro da Ruth também, Teólogas da Igreja Medieval. Só que esse eu ainda não li. Ele tá parado na minha estante, eu preciso ler. Eu até comecei, mas eu parei e eu não sei por que eu parei. Esse aqui é um outro livro que eu ganhei, mas eu nem me lembro de quem. Na Cova com o Leão em um Dia de Neve. Eu não lembro quem me deu esse livro, mas eu vou ler, tá? Ele tá na minha estante, eu vou ler. Outro livro que faz parte da coleção do Teologia para Todos se chama Mulher Pode Ser Pastora? Eu também ainda não li esse, mas eu quero muito. Eu tenho muita curiosidade para saber como é abordado esse assunto nesse livro. Agora, um livro que eu li, que ele é todo marcado e eu li ele enquanto estava no ônibus e eu nem lembro pra onde eu tava indo, mas eu sei que eu teve alguns dias, acho que eu tava indo e voltando do trabalho, eu tava com ele na mochila e eu pegava e lia, que é O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha. Tem umas coisas nesse livro que eu bati um pouquinho de frente, principalmente porque o autor, ele escreve muito voltando assim pra questão da cultura dos Estados Unidos, porque acho que ele é de lá. Então, assim, tem muita coisa que eu li e eu pensava, meu filho, mas aqui as coisas são diferentes. Mas, assim, a mensagem central sobre o papel do homem e o homem como cabeça do lar e todas essas coisas, e como um homem que de fato se espelha em Jesus deve se comportar, perfeito, independente, né, do Estados Unidos, Brasil, tanto faz. Esse livro é muito bom, eu gosto muito dele, de verdade. Um livro que eu ganhei de aniversário são Estudos Bíblicos para Adolescentes e Jovens, do Spurgeon. Eu ainda não li, mas eu dei uma olhadinha nele. E eu acho que eu vou gostar desse livro, sendo bem sincera. Um livro que eu comecei e não terminei, que ele é uma conversa, eles são conversas sobre as cartas de Paulo aos Filipenses, só que, tipo assim, é como se fosse o podcast, se eu não me engano, transcrito. E aí se chama Nova Mentalidade. Eu gosto muito dessa capa. E é do Bibo. No caso, organizado pelo Bibo, né? Que é o autor do O Deus que Destrói Sonhos. Só que eu comecei, mas não tava funcionando pra mim. Aí eu parei. Talvez eu volte em algum momento, não sei. E um livro que eu tenho aqui do Augusto Cury, O Colecionador de Lágrimas. Eu ganhei esse livro também. Eu li um livro dele há muitos anos atrás que se chama Armadilhas da Mente. Eu lembro que eu amei Armadilhas da Mente. Eu fiquei fissurada. E aí eu falei sobre e eu ganhei esse daqui. Só que eu não sei do que ele se trata. Eu só sei que eu ganhei há muito tempo e eu ainda não li, mas eu preciso ler. Agora, um livro que eu li e que eu gosto muito e que eu adoro debater as coisas que estão escritas nele se chama Feminilidade Radical. Eu ganhei de uma amiga e fala sobre feminismo e várias coisas relacionadas ao assunto e tudo mais. É muito interessante. Vale a leitura. Então, assim, sério, esse livro, assim, me deixou bem impactada. Eu gosto bastante dele. E por fim, mas não menos importante, um livro que eu amo, que eu recomendo pra todo mundo também, que eu acho ele super especial, que é O Estigma da Cor. Gente, que livro bom, todo mundo tem que ler, a gente tem que falar sobre assuntos assim, dentro da igreja, fora da igreja, e principalmente sempre lembrar dos mandamentos do nosso Senhor. Então, assim, gente, eu amo esse livro com todas as minhas forças, e eu super recomendo ele. E é isso, gente. Esses são os livros que estão na minha estante. Então, assim, tem muitos livros que eu já não leio mais. Tem muitos livros que eu li durante a minha adolescência. E ficou por isso mesmo. Eu li somente na minha adolescência. Tem muitos livros que eu tenho um apego emocional muito forte. Tem muitos livros, tanto pela história quanto por quem me deu esses livros, né? E tem muitos livros que, de fato, hoje fazem parte da minha vida e que eu recomendo. E que eles são muito importantes pra mim. Então, assim. É uma estante que esses livros, né, eles foram entrando na minha estante durante anos, né? Eu comecei a comprar e ganhar livro mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, e desde então, né, muitas coisas mudaram, minha mente mudou, a minha forma de lidar com a vida, com os problemas, com as dificuldades, e assim por diante mudou. Então, meu gosto também mudou, né? Mas
É isso, gente. Então, tem muitos livros na minha estante que eu recomendo, tem outros que eu não recomendo de jeito nenhum. E tem livros que eu recomendo mais ou menos, que não são tão bem escritos assim, ou tem personagens muito chatos, enfim. Mas é isso, me conta nos comentários quais desses livros você já leu e quais que você tem vontade de ler, quais desses livros você gosta, quais você não gosta, quais você nunca ouviu falar, enfim. Me conta o que a gente tem em comum aí das nossas leituras, que eu vou adorar saber. Um beijo.